Um cafezinho é uma delícia, não é? Por isso, o café é uma das bebidas mais consumidas no mundo. Hoje, nossos entrevistados também estão aqui degustando um café maravilhoso. As controvérsias sobre seus benefícios são muitas. Será que ele previne doenças como depressão, diabetes e auxilia no emagrecimento? Em excesso, ele pode causar doenças no estômago? Qual a quantidade ideal de café a ser consumida por dia? Sobre todas essas dúvidas, a gente vai conversar agora com a doutora Graciele Tombini, endocrinologista. Graciele, além da cafeína, quais são os outros princípios ativos que a gente encontra no café? O café, ele tem muitas outras substâncias. Eu acho que citar nomes tipo xantinas, metilxantinas, acho que isso vai assustar as pessoas. Mas Sim. É importante saber que ele tem muitos aminoácidos, muitos minerais, mas o que realmente faz a diferença é a própria cafeína mesmo, que tem poder estimulante, que aumenta a disponibilidade das pessoas, que é o que previne algumas doenças, que temos alguns estudos, é a própria cafeína. Quais doenças que esses estudos comprovam, assim, que já conseguem combater as doenças? Comprovado, nós temos, por exemplo, que ele melhora a sensibilidade à insulina, logo ele melhora, ele não vai dizer que ele trata o diabetes, mas ele melhora, em alguns casos, os quadros de hiperglicemia. Então, ele ajuda um pouco a prevenir o diabetes. Não vou dizer que ele previne, porque isso seria muito forte falar. Tem alguns estudos dizendo que ele melhora o controle glicêmico. Ele melhora o estado de um paciente depressivo, isso está comprovado, porque ele é estimulante. Sim. E também ele tem comprovação de ter um efeito ergogênico para pacientes atletas, melhora o desempenho. E tem alguns estudos dizendo que ele diminui um pouco o nível de gordura corporal, mas eu não diria que a quantidade de café que a gente consome seria suficiente para o emagrecimento. Para ocorrer o emagrecimento, seria um nível de cafeína tóxico, então Era tem que ter justamente cuidado. isso que eu ia perguntar, porque a gente ouve falar que o café também pode auxiliar nesse processo do emagrecimento. Só que a quantidade que a gente toma de café, então, não é suficiente? Não. Auxiliar, até a gente pode dizer que ele acelera um pouco o metabolismo por esse aumento do consumo de gordura no organismo. Mas não é suficiente para um paciente que está buscando uma perda de peso, não é significativo. Sabemos que a cafeína, por aumentar a frequência cardíaca, pelo esse efeito estimulante, ele também aceleraria o metabolismo nesse sentido, não só pelo consumo de gordura, mas também pelo aumento da frequência. Isso aumenta o número a queima calórica de um indivíduo. Agora, quem tem, então, problemas de hipertensão, já tem alguma restrição sobre isso, já que ele influencia nesse sentido no organismo, né? Tanto que a gente sempre orienta o paciente, quando vai para o consultório medir a pressão, evitar de tomar café 30 minutos antes de medir a pressão. Ele aumenta a pressão. Ele realmente aumenta. Então, a gente tem que ter muito cuidado ao dizer que o café é benéfico, porque ele é, em muitos aspectos, numa dosagem correta, mas tem que ter cuidado porque ele também tem seus efeitos colaterais. E era justamente isso que eu ia perguntar, Graciele, porque eu adoro tomar um cafezinho. Eu não tomo muito café, mas eventualmente no meio da tarde ou no meio da manhã. Faz parte também numa reunião, numa conversa, o café. Exatamente, tá a gente presente, sempre toma um cafezinho, né? Eu, a Lu e a Alessandra, a gente está sempre se reunindo e sempre um cafezinho acompanhando, porque realmente eu me sinto estimulada. Eu gosto do sabor, eu gosto do aroma. Mas qual é a dosagem exata? Qual é a quantidade de café que eu posso tomar todos os dias para poder ter os benefícios do café? Bom, vamos falar em primeiro lugar na dosagem máxima de cafeína, tá? Cada xícara de 240 ml, que é uma xícara grande, ela tem em média 100 miligramas de cafeína. O ideal é não ultrapassar muito de 200 miligramas, 2 xícaras grandes de café passado. Graciele, tu saberia nos dizer mais ou menos em torno de quantos ml tem essa xicrinha aqui? Pedir para os guris mostrarem. É uma xicrinha de cafezinho, dessas normais que a gente tem Ela tem em torno de 50 ml, essa xícara. Então, daria para 4 xicrinhas. 5 equivalem a uma grande, né? Então, até 10 xicrinhas dessas tá no eu tô dentro, então. Tá dentro. Nossa, eu tomo uns 3 ou 4 cafezinhos por dia, então não preciso me preocupar. Tá super tranquilo. Não existe um mínimo ideal para o benefício, o que a gente tem que ter cuidado é no máximo mesmo. Nós sabemos que a cafeína em excesso, ela diminui a absorção de cálcio no intestino, logo pacientes que têm osteopenia e osteoporose, eles têm risco pelo excesso de cafeína. Nós sabemos que em excesso, ou seja, acima de 1000 miligramas, eu falei que o ideal é não passar de 200 a 400 miligramas. Acima de 1000 tem muito risco até de contraturas musculares e a pessoa como se fosse uma convulsão pelo excesso de cafeína. Nossa, um efeito bem... Ele tem um efeito tipo síndrome do pânico,
quando em excesso, pode dar ao paciente taquicardia, sintomas como se ele estivesse tendo uma síndrome do Eu gosto pânico. de café puro, gosto de café com leite. Café com leite é bem o que a Lu falou, assim, é legal que eles vão resgatar isso na escola, porque lembra muito a infância, né? É gostoso. Então, na dosagem exata, um cafezinho faz bem. Faz bem, inclusive, para crianças. E na hora de manter, de guardar esse café, para ele não perder as propriedades, também na hora de preparar, tem alguma dica? A gente sabe que se a água estiver fervendo, ela pode diminuir as propriedades da cafeína e alterar o sabor do café. O ideal é com a água chiando, tipo água para Um chimarrão. pouco antes de ferver, exatamente. Uhum. Isso é o ideal. E o ideal também é tomar o café novinho, né? Porque passar o café e deixar o dia inteiro na garrafa térmica, além de não ter graça nenhuma, a gente já não está consumindo os benefícios. Não vai perder as propriedades da cafeína, mas eu acho que para quem gosta de café, Tem que um ser bom café apreciador, novinho. ele gosta do café passado na hora, né? E não é Nescafé, é café. É café. Então o café, ele é vilão ou é mocinho para a maioria da população? Eu diria que ele é mocinho, se ele for consumido na dose adequada. Não diria vilão, porque olha, o paciente tem que consumir em torno de 4 xícaras, acima de 4 xícaras grandes por dia, para já começar a ter um efeito maléfico do café, né? Até para questões do estômago, pacientes com refluxo, eles não podem consumir muita cafeína. Olha só, gente, são várias informações sobre o café, para quem Eu já tô consome. tranquila. E para quem não consome também, você está vendo aí o lado positivo e além de ser delicioso. Então, você pode conversar com a doutora Graciele Tombini, endocrinologista, se você ficou com alguma dúvida, é só ligar para ela, 3013-9990, 3013-9990. Bom, e quando a gente